impossible, only believe. A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu, ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Muito bem, meus ouvintes, nós temos testemunho de Deus diante dos nossos olhos. Os sentidos humanos exigem a lógica, exigem a razão das coisas. Chega-se a dizer que um provérbio popular, um adágio assim, no estado de Goiás, que goiano só vê se pegar. Acho que isso não é só de goiano, não. É do brasileiro, é de todo ser humano. Deixe-me ver, quer dizer, deixe-me pegar. Tem que pegar para ver. Mas acontece que isso é uma exigência dos sentidos humanos. Isso não tem nada a ver com a fé.
porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós temos testemunhos de Deus para satisfazer até mesmo os sentidos humanos. Você pode ver e acompanhar o comportamento da árvore, da natureza, você pode apalpar, você pode satisfazer os seus sentidos, inclusive indo lá em Jerusalém e vendo, constatando que há de fato uma tumba aberta lá em Jerusalém, que não pôde reter o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, a testemunha que Deus nos dá não é para satisfazer somente os nossos sentidos humanos. Satisfaz também a nossa fé, sem dúvida alguma. Mas a nossa fé, bem entendido, a fé comum. A fé comum em relação a um fato, a uma promessa de Deus. Esse é um comportamento do judeu. O judeu exige isso. Ele quer ver milagres. O grego, sabedoria. Você vê que nós temos fatos na Bíblia, como o caso daquele centurião: o Senhor diga apenas uma palavra e o meu criado será curado. Esse era um gentio. Agora, o judeu já diz: vem, impõe a tua mão sobre minha filha e ela sarará. É uma fé, mas é uma fé comum. Usa os sentidos para fazer contato, o que até é bíblico. Lenços, orar por peças de roupa é bíblico. Nós temos base bíblica. Agora, essas outras coisas que surgem são invenções para ajudar os sentidos das pessoas, fazerem contato. Mas não está ajudando a fé perfeita. A fé perfeita não exige a imposição de mãos. Não exige a unção com óleo, porque aquilo é símbolo, é contato físico. Então nós, com a fé perfeita, não temos nem mesmo de olhar para a árvore, para a tumba aberta de Jerusalém, para outras coisas, provas físicas da morte e da ressurreição de Jesus. Nós não temos que ter um sudário, um lençol que envolveu o corpo de Jesus e a sua imagem naquele lençol. Então, o Tomé disse: se eu puder ver as feridas e botar o dedo, então eu creio que isso seria uma fé realmente. Uma fé comum, fé dos sentidos. Eu vendo, eu colocando o dedo, eu apalpando, então eu creio. Mas quando Jesus apareceu para eles, então ele falou com o Tomé, que era para ele ser crente e não incrédulo. Isso quer dizer que era para ele ter fé perfeita. De fé em fé. Aquele fato exigia uma fé perfeita, uma fé na palavra, e não no físico, na prova física. Então veja, Deus tem deixado testemunho. Ele tem nos dado o testemunho da criação. Deus usou uma garotinha para converter um filósofo ateu lá nos Estados Unidos. Ele insultou aquela criança quando ela ia para a igreja, com a sua Bíblia debaixo do braço. Ele disse: o que você vai fazer? Onde é que você já viu Deus? Então, o que ela fez? Ela olhou assim, e de repente ela viu uma florzinha daquela de pé de muro. Pegou aquela florzinha
e disse para ele: Senhor, aqui está essa florzinha. Me responda, quem fez isto aqui? E aquilo foi suficiente para derrubar o homenzarrão, o grande intelectual, por terra. Ele não pôde responder à menina, e ali os seus sentidos foram convencidos de que há uma criação e por isso há um Criador. Agora, nós estamos numa estação mortal, de vida mortal, como a árvore tem sua estação própria, criando nossos filhos, casando, criando famílias. É uma vida, uma estação da vida mortal, com exigências da dimensão, luz, matéria, espaço, aí vem audição, paladar, olfato, tato, e os sentidos do espírito, que é a memória, a consciência, a lembrança, essa coisa toda que opera através do espírito. Mas ali é uma estação. Nós estamos apenas numa estação. Você viaja de trem, você vai de estação em estação, até chegar à última estação. E nós estamos numa estação da dimensão humana, sujeitos ao contato físico, ao transporte, à alimentação física. Devemos cuidar dos nossos corpos e também com a quarta dimensão aí, que é isso que você está ouvindo: o rádio, a televisão, o telefone, o fax e essas coisas que hoje os satélites estão fazendo aí 24 horas por dia, mostrando coisas que a matéria não pode ver. Olha, isso tudo, veja a teofania do homem que está lá do outro lado da terra, na sua tela. É uma aparição? Sim, isso é mandado em fagulhas. É uma lei que Deus criou. A televisão, o rádio, todas essas leis, quem criou foi Deus, não foi Satanás. Satanás simplesmente perverte, ele perverteu estas leis. Então, como cientistas já comprovaram que a televisão, o termo "a televisão é uma desgraça para a humanidade", esse termo quer dizer o que a televisão apresenta é uma desgraça para a humanidade. O que o rádio manda em matéria de música e coisas tem sido realmente uma catástrofe moral, espiritual, mas não que a lei seja uma desgraça. É um meio. O carro é uma bênção, o carro é uma desgraça. Eu tenho dito, você nunca viu um casal indo para um motel de carro de boi, de carroça. Aquele burro velho puxando um casal para um motel. É o carro, é o telefone que trabalha nisso aí. Agora, isso é a árvore da ciência do bem e do mal. Faz bem e faz mal. Ao mesmo tempo, é usado para matar. Santos Dumont teria uma tristeza muito grande. Aliás, o que a história diz? Ao ver bombas caindo lá de cima, dos aviões, matando crianças. Existe uma música aí sobre essa ciência, não é? Você está jogando bombas, matando as minhas crianças. Agora, isso é uma estação. E durante essa estação você mostra os atributos de Deus, a sua fé, a sua eleição. Vai ali no trem, muita gente, cada um com um comportamento peculiar, particular. E tem aquele que é o cristão,
que mesmo na hora de comer, dar graça ao pão, é diferente. Ele não está fumando, poluindo aquela estação, aquele meio ambiente. Eles estão tão zelosos do meio ambiente, então deveriam dispensar o imposto e não registrar patente. Não é fechar as fábricas, não. Bastava dispensar os impostos e não registrar patentes, anular todas as patentes das fábricas de cigarros, como também de bebida alcoólica, para que elas viessem à falência e fechassem. Mas os impostos e a força do mal, a força oculta, que tira todos bem intencionados do caminho, não deixa. Mas isso é questão da estação em que estamos vivendo. Por isso tem que morrer. Tu és pó, e em pó hás de tornar. Não adianta o dinheiro, não adianta a posição social, intelectual. Tem que se tornar ao pó. E se tornando ao pó, segue-se as estações. Vem a quinta dimensão, que é um pesadelo. Aquele rico que conviveu, contemporâneo de Lázaro, foi para a quinta dimensão. Isso é como um pesadelo, não acaba de chegar e nem pode voltar. Isso não é um tacho de azeite fervendo. Isso é um estado, é uma dimensão. E aqueles que ultrapassam, passam pela quinta dimensão, onde Jesus esteve, para tirar de lá todos aqueles que os cortejaram para os portais eternos, todos aqueles que creram, como Abraão, pela fé, não pelos sentidos. E se ele fosse olhar para os sentidos, ele não creria na promessa, não teria Isaac. A fé ficaria sozinha, não teria o amor, que é Isaac. Então, você vai, nessa estação, você passa pela quinta estação, que é a quinta dimensão, e logo você adentra a sexta dimensão, onde aqueles que estão dormindo no Senhor para o mundo estão com corpos celestiais, ainda não glorificados, porque eles terão que ir para a sétima dimensão, mas só vai na sétima corpos glorificados. Então aí nós temos as estações como testemunho, e durante essa estação nós dedicamos os bebês, casamos os jovens e sepultamos os velhos. Mas nós temos um passe, um ticket pago para atravessarmos, irmos para a estação desejada. Aquele que veio do céu volta para o céu. Por isso, quando nós nascemos do alto, o corpo retorna ao pó, o físico, de onde ele veio. E o espírito sobe até de onde ele veio. Para onde ele veio? Para Deus, o qual deu, foi ele quem deu aquele espírito. Quando a criança chora, põe o sopro da vida, enchendo os seus pulmões. É ali quando ele recebe o seu espírito. Então, o que acontece? Quando esse espírito volta para o lugar de onde ele veio, ele está em uma outra estação. Agora, ele não fica despido. Você corre na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Há um corpo celestial, quando esse tabernáculo é desfeito, essa casa terrestre. Há um outro, para você não ficar vagando aí, baixando em sessão espírita. Supostamente, não é? E quando o Filho de Deus surgir com sua cura e suas asas, então, o que acontece? Aí você vê claramente as Escrituras se cumprindo. Será totalmente impossível reter
esses corpos na terra por mais tempo. Eles surgirão no esplendor do Filho de Deus. A própria natureza, ela própria testifica disto. Ela satisfaz os sentidos. Logo, se somos um cristão e nós nascemos do Espírito, a morte não pode reter nada a não ser vitória para nós, porque nós não estamos selados, não é só até o dia da morte, mas o dia da redenção, de brotarmos novamente, porque este velho corpo corruptível, sobre o qual Satanás ainda tem poder nesta dimensão, cairá no pó da terra, e o meio é a doce morte, segundo o poeta. Oh, vem, doce morte. Porém, quando esta estação errada agora, é a alternativa para se manifestar atributos de Deus, esta estação mortal se cumpre, então nós passamos para a estação imortal. Ela está vindo agora o imortal. E por isso São Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que palavras? Palavras de vocabulários difíceis? Não. É que o mesmo Senhor voltará com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os mortos ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e subiremos a encontrar o Senhor nos ares. É para nós consolarmos uns aos outros, não é com vãs filosofias, não é com vocabulário que precisa de um dicionário ao lado. A maior dificuldade da Septuaginta, dos tradutores, daqueles 70, para traduzirem do original para o grego, foi a linguagem que Jesus usou. Foi a linguagem popular, a linguagem da plebe. Foi o nós vai, o nós foi, do povão. Foi isso. E com isso ficou inexcusável tanto o indouto como o douto. Porque o doutor sabe o que significa nós vai. É como eu tenho dito, isso é como os frangos de granja e os frangos caipiras, não é? O frango caipira diz para os outros, nós vai para a panela. O de granja diz, nós vamos para a panela. Isso quer dizer, vai tudo para o mesmo lugar. Entendemos? A luz da palavra, ela é contundente, mas ela é convincente, ela é gostosa. Ela faz vibrar a gente mesmo. A gente está discorrendo, a gente vibra por dentro. A gente dá vontade de gritar, até de falar língua estranha, né? Então ele trará com ele os espíritos imortais que têm retornado a ele desde a terra. E eles surgirão novamente na ressurreição para o grande milênio e brilhará em sua glória. Agora eu pergunto para vocês, onde é que está a heresia? A heresia está assim quando fere aquelas doutrinas da velha mãe, lá do Concílio de Nicéia. É isso que é a heresia? O que o povo está ouvindo agora? Minha irmã, meu irmão, preste atenção nisto. Veja o que vira um câncer diante dessa verdade. O que vira esse Golias diante desse Davi e dessa pedrinha. Isso não é nada, esse câncer. Essa diabetes não pode ser nada. Esse derrame, essas ameaças no físico não pode ser nada. Mediante esta grande promessa, essa grande realidade. O que era a velhice, os 100 anos de idade para Abraão, os 90 anos.
contar-vos o que penso de meu mestre, como dele recebi a luz e a paz. Ele mudou-me, eu bem sei completamente. Como Cristo nenhum outro satisfaz. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama-me. Cada dia Ele vem com segurança, mais e mais a revelar o seu amor. Como anelo compreender completamente este amor tão divinal restaurador. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama-me. Vou contar-vos o que penso de meu mestre, como dele recebi a luz e a paz. Ele mudou-me, eu bem sei completamente. Como Cristo nenhum outro satisfaz. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama-me. Cada dia Ele vem com segurança, mais e mais a revelar o seu amor. Como anelo compreender completamente
este amor tão divinal restaurador. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama-me. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo, neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra, como herói a correr o seu caminho. Deus, Criador.
ouvintes, continuemos constatando aquela verdade gloriosa sobre o testemunho que Deus dá acerca da vida eterna, acerca da ressurreição, da confiança daqueles que têm crido em sua palavra. Porque tudo dá um testemunho. Vamos pensar um pouquinho agora no sol. O sol se levanta no leste para mostrar o princípio da vida. Ele vai e se põe no entardecer. De manhã, os pássaros acordam e cantam, e eles ficam felizes. Nós sentimos aquele refrigério. É um novo dia. Ao entardecer, nós estamos cansados quando o sol se põe. E isso dando um testemunho, que há uma vida e uma morte. Um dia nasceu, um dia morreu. Quando ele nasceu, ele era uma criança tenra. O seu calor ainda não afligia a terra. Mas logo, logo ele foi crescendo em calor, em luz. E por volta do meio-dia ele já estava na meia-idade. E vai assim até se encobrir novamente. Ele deu vida para todos os seres viventes. Ele deu vida para os vegetais, para os animais, para toda a terra. A árvore viveu, as folhas caíram, Deus preservou nas raízes da árvore, onde esta vida se originou, onde ela começou embaixo nas raízes, mas sem o sol, nada disso poderia operar. Então o que acontece? Ela surgiu e fez as folhas para a sombra. Por que sombra? É porque há um sol. Mas depois ela volta novamente de onde ela veio, somente para descansar, para vir em uma outra estação. Mas em tudo isso está o concurso do sol, que por sua vez nos fala de um nascimento, de um crescimento, de uma morte, de um descanso e também da ressurreição, a qual é a justificação da nossa fé. Aquela vida na florzinha que cai da semente retorna para algum lugar que nós não sabemos onde. Porém, toda a polpa talvez saia da semente e a semente se apodreça na terra. Todavia, há uma vida ali dentro que está escondida para uma ressurreição novamente. O profeta desta era diz que seu pai, que não era crente, fazia essas festinhas em casa de vez em quando. E o que ele fazia? Ele passava a noite no mato. Ele pegava o seu cachorro e saía. Ele disse que costumava fazer ali uma fogueira. E todos os anos ele conversava com uma florzinha que nascia ali naquele lugar. Ele dizia para ela: onde é que você estava? Aqui teve 15 centímetros, mais ou menos, de gelo nesse lugar. Eu fiz um fogo aqui. E agora você está aqui novamente? Onde é que você estava? Florzinha, rosinha. A sua semente caiu aí, foi?
e ela brotou novamente, depois de passar pelo gelo, passar pelo fogo, pelo calor. Você está aqui novamente? Ah, sim, meus ouvintes. Isso é simplesmente a natureza deixando todo homem inexcusável diante de Deus, como também todos os crentes confiados, mais crentes ainda. Isso nos leva à fé perfeita. Na verdade, isso faz contato, é um testemunho para os nossos sentidos humanos. E com isso nós ficamos inexcusáveis. A própria natureza testifica de um nascimento, de um crescimento, de uma morte e de uma ressurreição. Eu tenho ouvido diferentes pontos de vista. Eu tenho ouvido os maometanos, os budistas, os xiitas, jaanitas, e você também pode ler sobre o que eles creem. E existem centenas de diferentes pontos de vista de religião. Existem deuses, deusas e todas aquelas coisas. Porém, não há nenhum deles. Note, nenhum deles. Veja com grande amor Deus nos amou. Ó gentios, nenhum deles tem uma partícula da verdade neles. Isto porque nada testifica para eles de uma ressurreição. E uma religião que não tem uma ressurreição é uma religião morta. Você não pode trocar a ressurreição pela reencarnação. Você não pode trocar a salvação pelo sangue de Jesus Cristo, pelo purgatório. Você não pode trocar a salvação, a ressurreição, por um encerramento em um pesadelo, em um espírito vagando por aí, nessa quinta dimensão. Então veja, a religião cristã é a religião correta. Por quê? Tem morte? Tem. Tanto o cristão como o muçulmano, o budista, os xiitas, todos morrem. Vamos lembrar daquela coisa engraçada. Todos vão para a mesma panela, para o mesmo lugar. Mas há uma diferença na única e verdadeira versão da religião cristã. Ela tem uma morte, como todas as demais. Ela tem um enterro, como todas as demais. Mas o que a distingue? O que a leva a ser preferida pelo Filho de Deus? Escolhida pelo Filho de Deus? Ela tem uma ressurreição. Isto por quê? O seu Deus não é um Deus que está na sepultura. O seu Deus, na verdade, se fez carne, encarou a morte. Veja, ele encarou um nascimento, ele encarou um crescimento, ele é o sol da justiça. Ele encarou a morte, ele encarou até mesmo o enterro, mas ele despontou, ele brotou novamente. Agora Jesus não se reencarnou. Ele ressuscitou e foi assunto aos céus. E ele disse que assim como ele foi, nós também iremos. Ele disse que nós também teremos corpos semelhantes ao dele.
E São Paulo afirma: a ressurreição de Jesus Cristo é a justificação da nossa fé. Há uma tumba aberta em Jerusalém, testificando que a nossa religião é a única que tem uma ressurreição. Por isso, compensa você negar-se a si mesmo, abdicar-se de seus próprios direitos, entrar pelo caminho estreito, pelo caminho espinhoso, pela porta estreita, porque você tem uma Bíblia aberta, testificando que seus dias não são somente estes aqui, que terminam com cansaço, velhice, gemidos, dores, decepções, enfermidades, necessidades fisiológicas, necessidades biológicas, necessidades sociais, financeiras. Não, não, não. Eis aí a grande fé. Eis aí a única e verdadeira religião, porque ela sustenta uma luz ininterrupta. Essa sim é a glória da Shekinah, que o sumo sacerdote tinha véu adentro lá no santuário. Essa luz nunca apagou. Esse sol brota todos os dias, cresce, faz o seu curso, cumpre sua missão, deita, dorme e levanta no outro dia para esse lado da terra. Essa glória da Shekinah, ela é ininterrupta, porque mesmo durante a noite essa Bíblia está aberta. Lá estão as estrelas, as quais Abraão mandou que ele as contasse se pudesse. Aí está o comportamento das aves noturnas. Aí está o comportamento das próprias matas, até a água. Se você passa uma noite no mato, perto de uma água corrente, você nota que ela muda de som, aquele barulho muda pela madrugada. Ela forma vozes, ela é vida, ela é viva. Então ela é uma glória da Shekinah, essa natureza. Ela é uma Bíblia aberta, o zodíaco é uma Bíblia aberta, ininterrupta, que não apaga, não se apaga. Oh, que grande universo, que testifica do Deus do carroceiro, do Deus da lavadeira, o Deus dessa pobre, humilde viúva, o Deus deste órfão. Eu conheci, eu vivi a orfandade. Quando eu nasci, meu pai já havia morrido. Mas eu vi como Deus cuida de uma viúva que lia a Bíblia dia e noite, que orava e que jejuava. E eu vi como o pão nunca faltou em nossa casa. Apesar de viúva pobre, nunca tivemos de mendigar o pão. Por quê? Essa luz brilhou para ela dia e noite. Ela tinha essa testemunha. Ele é o Deus, ela é a Bíblia. De você também, que é rico, que é abastado. Se tão somente puderdes perceber em tempo que o dinheiro só é tudo para quem não tem dinheiro. O pobre que pensa que o dinheiro é tudo, mas depois que ele obtém o dinheiro, ele descobre em tempo que o dinheiro não é tudo, e que rico é aquele que é feliz com o que tem, com o que possui. E quanto mais tem, menos feliz, menos se contenta com o que possui, ao ver seus dias passando,
e nada testificando dentro de si de uma vida real, eterna, de ressurreição. Por isso, Jesus Cristo, a Bíblia diz que os pobres seriam ricos na fé. Por quê? Eles sentem mais a presença de Deus. Eles necessitam mais de Deus para comer, para vestir. Eles têm que pedir a Deus um par de sapato. O rico só tem que estalar os dedos, preencher um cheque, um cartão de crédito. Ele não tem que pedir a Deus o pão de cada dia. Ele não tem que agradecer a Deus pela saúde. Ele não tem que orar a Deus para ser curado, porque ele tem os melhores hospitais. Ele tem o socorro imediato do dinheiro, do recurso. Eles não têm que posar na fila para obter uma consultazinha precária. Eles não têm tempo para meditar. Eles têm seus bois, eles têm seus campos, por isso não podem ouvir, acatar o convite para a grande ceia. Então o Senhor disse, saia pelos valados, busque os mancos, os aleijados. E você, minha irmã, meu irmão, olha, todo pobre deveria ser crente. Todo mundo deveria ser crente, mas principalmente o pobre. Por que você vai sofrer tanto aqui nessa terra, deixando de ser milionário milhões e milhões de vezes na eternidade? Por que você quer ser pobre, desvalido por 2 vezes aqui na eternidade? Jesus mandou um recado para João Batista. E o Evangelho é pregado aos pobres. Você tem a testemunha. Você tem testemunha na Bíblia, como Lázaro. E veja, os próprios fariseus deram testemunho disso. Veja o povo que segue esse Jesus aí. Veja se há algum príncipe no meio deles. Não sabendo eles que ali estava o príncipe da eternidade. Basta um príncipe para nós, contanto que estejamos na multidão, não simplesmente tocando nele, como todo mundo tocava, mas sim como aquela mulher do fluxo de sangue, com o toque da fé. É a testemunha de Deus para o seu povo. Cada dia o sol nasce, o sol cresce, o sol esquenta, o sol vai se refrescando e logo o sol se encobre para esse lado da terra e no outro dia ele está aí novamente. Essa religião de Jesus Cristo, a única, a verdadeira, ela tem uma morte, ela tem um nascimento, ela tem um crescimento, ela tem um envelhecimento, ela tem uma morte, ela tem um enterro, ela tem uma ressurreição. Isso deve fazer você agora olhar para os seus problemas como quem está em cima deles. Você passa por cima e olha para baixo. Sai debaixo deles e fica por cima deles, como está seu Deus. E comece a olhar essa enfermidade de cima para baixo, não de baixo para cima. Olha essa situação financeira de cima para baixo e não de baixo para cima. E você então verá que você é um filho de Deus, que você é uma filha de Deus. E que se há uma morte, um enterro, há também uma ressurreição. Foi assim que Paulo enfrentou a morte, dizendo: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir, fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.
Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira, às 19 horas. Nos domingos, às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. No crepúsculo sombras vem a terra, ao descanso todos convidar. Deus, porém, promete a alvorada e das nuvens sombras dissipar. Deus está nas sombras, firme é seu amor em cuidar de nós. Deus está nas sombras, não te deixará lutar em dor. Quando à tarde o tédio me rodeia, no silêncio do escurecer, eis que então Jesus vem ao meu lado e as tristezas faz-me esquecer. Deus está nas sombras, firme é seu amor em cuidar de nós. Deus está nas sombras, não te deixará lutar em dor. No crepúsculo sombras vem a terra, ao descanso todos convidar.
das nuvens sombras dissipar. Deus está nas sombras. Firme é seu amor em cuidar de nós. Deus está nas sombras, não te deixará lutar em dor. Quando à tarde o tédio me rodeia, no silêncio do escurecer, eis que então Jesus vem ao meu lado e as tristezas faz-me esquecer. Deus está nas sombras. Firme é seu amor em cuidar de nós. Deus está nas sombras, não te deixará lutar em dor.